Naquela tarde, eu tinha acabado de voltar do supermercado, ainda carregando várias sacolas de compras, quando vi Mateus, meu filho, parado na sala. A luz atravessava a janela iluminando o rosto dele, mas não suavizava a frieza da sua expressão. Não tive tempo de perguntar nada quando ele já falou direto, com uma voz firme e cortante como uma lâmina. Mãe, estou cansado de te ver todos os dias. Gelei. Minha mão apertou com tanta força as alças plásticas que as marcas ficaram na minha pele. O que você acabou de dizer? Perguntei, esperando ter ouvido errado. Mateus não desviou o olhar. Quero espaço. Mãe, você está aqui demais. Minha esposa também sente isso. Você deveria procurar outro lugar para que possamos viver nossa vida. As palavras dele caíram como um tapa em plena luz do dia. Eu ouvi cada sílaba como se alguém as gravasse na minha mente. Essa casa eu comprei com meu dinheiro. Os papéis ainda estão no meu nome. Paguei tudo. Sem dívidas. Só porque queria que meu filho tivesse um bom começo, mudei-me voluntariamente para o quarto menor. Dividi um tempo para apoiar o casal e agora me tornei um estorvo. É sério que você está dizendo isso? Tentei manter a voz firme, embora sentisse uma pedra me oprimindo o peito. Mateus vacilou um instante. Depois endureceu o tom. Só estou dizendo o que nós dois pensamos. Você sabe, minha esposa nunca se sentiu confortável com você aqui. Olhei-o nos olhos. Então eu coloco todo o dinheiro para comprar esta casa, e no final devo ir embora da minha própria casa. Ele silenciou, um silêncio que não buscava discutir, mas também não demonstrava arrependimento. Lá fora, um carro passou. O motor foi se apagando na distância. Dentro da casa, só restava o som do meu coração batendo forte nos meus ouvidos. Nunca na vida imaginei este dia. O dia em que meu próprio filho me olharia como se eu fosse um objeto que pode ser descartado quando não serve mais. Respirei fundo. Deixei as sacolas sobre a mesa. De acordo, disse. Apenas uma palavra, sem discutir, sem implorar. Mateus se sobressaltou um pouco. Talvez porque esperasse que eu chorasse ou ficasse furiosa. Mas eu simplesmente caminhei até meu quarto. Fechei a porta com as costas apoiadas na parede fria. Sentei no chão. A tontura ainda não se dissipava. Lembrei-me do dia em que lhe entreguei as chaves da casa. O rosto dele iluminado. A promessa de que mamãe sempre terá um lugar aqui. Tudo isso agora era apenas fragmentos quebrados de memória. Na sala, ouvi Mateus falar ao telefone com alguém. A voz leve, relaxada, como se tivesse tirado um peso das costas. De repente entendi. Não era uma decisão impulsiva, era um plano preparado. E eu, que mal recebi o aviso, senti o peito apertar, mas no fundo, outro pensamento começou a surgir em silêncio. Se eles querem que eu vá, eu irei, mas não de mãos vazias. Fiquei parada no quarto, ouvindo o tic-tac do relógio de parede, cada batida como uma martelada que clareava mais minhas ideias. O telefone vibrou na minha bolsa. Era Marta, minha amiga dos tempos da biblioteca da cidade. Atendi, tentando soar normal. Olivia, você está livre esta tarde? Acabei de fazer o bolo de maçã que você tanto gosta. Sorri levemente. Talvez eu passe, mas antes preciso que você me ajude com uma coisa. Meia hora depois, saí do quarto com uma bolsa pequena. Mateus levantou a vista, franzindo o senho. Onde você vai? Sair um pouco. Não me espere. Respondi curta. Ele ia dizer algo, mas o telefone dele tocou. Olhou a tela e me ignorou como se eu já tivesse desaparecido do mundo dele. Encontrei-me com Marta em uma cafeteria perto da rodoviária. Quando contei a ela, os olhos dela se escureceram. Ele te disse isso na casa que você comprou? Assenti e disse. Acho que chegou a hora de ir embora. Mas não vou deixar nada de valor para eles. Marta apoiou o queixo na mão. O olhar dela brilhou com cumplicidade. Você está pensando em vender a casa? Respondi. Não só vender. Vender rápido, em segredo, para que não tenham tempo de reagir. Eles acreditam que eu irei embora em silêncio, mas serei eu quem vai retirar tudo o que é meu antes de desaparecer. O plano começou naquela mesma noite. Marta me apresentou a um corretor de imóveis de confiança. O Sr. Mendes,
que havia resolvido um problema dela com um apartamento herdado, aceitou me ver em particular, no escritório dele, sem passar por canais públicos. Sentados sob a luz quente de uma lâmpada, conversamos os detalhes. Quer vender a propriedade completa? A casa está no seu nome, certo? Ele perguntou. Todos os documentos legais são meus. Respondi com firmeza. O Sr. Mendes sorriu. Então será fácil. Tenho um casal de clientes com dinheiro em espécie. Se estiver de acordo, posso fechar a transação em menos de uma semana. Uma semana. Tempo de menos para que Mateus e a esposa dele percebessem o que estava acontecendo. Imaginei a cena. Eles voltando depois de um dia, e a casa já não seria mais deles. E no meu interior, senti uma calma inesperada. Quando voltei para casa, Mateus já tinha saído. A sala estava silenciosa. Observei pela última vez cada móvel que eu havia escolhido, cada foto na parede. Tudo logo deixaria de pertencer a eles. Liguei o computador, enviei um e-mail de confirmação ao Sr. Mendes. Começamos amanhã mesmo. Mantenha tudo em absoluta confidencialidade. Ao pressionar enviar, notei que minhas mãos já não tremiam. Eu já não era a mulher que suportava em silêncio nesta casa. Eu me preparava para ir embora, mas desta vez levando tudo o que era meu. Na manhã seguinte, levantei-me mais cedo do que o normal. A luz tênue do outono filtrava-se pela cortina, banhando a cozinha de um amarelo suave. Preparei um café forte. Servi na minha xícara de cerâmica branca. Sentei-me à mesa e abri meu velho caderno de couro. Página após página, havia números, datas e listas de objetos que eu havia comprado para esta casa. O sofá importado da Itália, as facas japonesas, a lava-louças instalada no ano passado. Marquei os que eram pequenos o suficiente para levar comigo ou vender separadamente. Cada marca em vermelho era uma lembrança, mas também um ativo. Às 9 em ponto, o Sr. Mendes ligou. Dona Olívia, encontrei um casal jovem procurando casa neste bairro. Eles estão prontos para pagar à vista, mas querem vê-la o mais rápido possível. Respondi em seguida. Poderia ser esta tarde. Perfeito. Quer que eles se encontrem com a família que mora lá? Guardei silêncio por um instante. Não vou me encarregar de que a casa esteja vazia. Ao desligar, soube que devia agir com cuidado. Mateus e a esposa dele trabalhavam o dia todo, mas eu precisava me certificar de que não voltassem de surpresa. Mandei uma mensagem para meu filho. Esta tarde receberei uma visita. Não voltem cedo. Mateus respondeu rápido. Ok, faça o que quiser. Uma resposta tão breve que me confirmou. Para ele, minha presença naquela casa já não significava nada. Ao meio-dia, comecei a arrumar algumas pertences. Os objetos de valor eu coloquei em caixas de papelão e lhes pus etiquetas. Eu os enviaria para o depósito que Marta me ajudou a alugar, uma por uma. Arrastava as caixas até o carro de Marta estacionado em frente à porta. Às 3 em ponto, o casal comprador chegou junto com o Sr. Mendes. Eram jovens, vestidos com simplicidade, mas os olhos deles brilharam ao entrar. Não conheciam a história por trás, apenas viam uma casa acolhedora, limpa e cheia de potencial. Eu os guiei por cada cômodo, apresentando cada detalhe como uma vendedora experiente. Embora por dentro me sentisse aliviada e amarga ao mesmo tempo. Gostamos desta casa, disse a esposa, olhando para o marido. Ele assentiu. Se a senhora estiver de acordo, podemos deixar um adiantamento agora mesmo. Olhei para o Sr. Mendes. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, confirmando que tudo estava dentro do plano. Quando eles se foram, tranquei a porta e fiquei no meio da sala. Aquele espaço havia presenciado mais do que eu gostaria de lembrar. Jantares em silêncio, palavras com duplo sentido, e também o instante em que Mateus me pediu, sem rodeios, que eu desaparecesse. Naquela noite, eu dormiria ali, mas não porque me obrigassem, e sim porque eu escolhia olhar pela última vez antes de ir embora do meu jeito. Na mesa da cozinha, o contrato de adiantamento repousava organizado. Tudo estava em movimento, e pela primeira vez em muitos meses, eu tinha o controle. Naquela noite não dormi de imediato. Sentei-me junto à janela da sala, observando as luzes da rua se filtrarem entre as árvores do jardim.
Nas minhas mãos, uma xícara de chá quente com o vapor subindo em pequenas espirais, como os pensamentos na minha cabeça. O telefone vibrou. Uma mensagem de Mateus. Mãe, amanhã você pode cuidar da Sofia? Emília quer sair o dia todo. Sorri com ironia. Não de alegria. A Sofia, minha neta, eu amava de verdade. Mas o tom de Mateus me deixou claro que para eles eu não passava de uma babá gratuita. Respondi. Não, estou ocupada. Apenas 2 palavras, mas eu sabia que Mateus teria que lê-las várias vezes. Raramente eu o recusava diretamente. Na manhã seguinte, levantei-me cedo. O céu estava nublado, o jardim coberto de neblina. Preparei café e comecei a tarefa do dia: empacotar. Cada barulho da fita adesiva selando caixas era como um corte que rompia com velhas amarras. Por volta das 10, Marta chegou. Os olhos dela percorreram as caixas empilhadas. Está avançando rápido, ela disse. Quero terminar antes que façam perguntas, respondi, entregando-lhe uma lista. Isto vai para o depósito, o resto para leilão. Marta me ajudou a carregar o caminhão alugado. O motorista era um rapaz jovem, calado, eficiente. Eu já havia pago 6 meses de aluguel adiantado pelo depósito, tempo suficiente para me estabilizar em um novo lugar. Pela tarde, recebi a ligação do Sr. Mendes. Dona Olívia, já transferiram o adiantamento. Prepararei o contrato de compra e venda para assinarmos na sexta-feira. Olhei o calendário. A sexta-feira estava a apenas 3 dias. 3 dias para terminar tudo, e também os últimos 3 dias em que eu viveria ali. Naquela noite, Mateus e Emília ainda não haviam voltado. Jantava sozinha, um prato simples de sopa de frango com pão. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o relógio. Curiosamente, não me sentia sozinha. Perto das 9, eles chegaram. Eu continuava na mesa lendo. Emília deu uma olhada nas caixas, mas não perguntou nada. Talvez pensou que eu estava apenas desocupando espaço. Mateus estava absorto em seu telefone. Amanhã lembre-se de cuidar da Sofia, disse Emília com tom de ordem. Sem esperar resposta, fechei o livro, olhei-a nos olhos. Já disse ao Mateus, estou ocupada. Ela arqueou as sobrancelhas, a ponto de replicar, mas se conteve. Talvez a tenha surpreendido minha voz serena, mas firme. Quando subiram, observei a casa mais uma vez. Tudo começava a se desligar de mim, tornando-se passado, e eu sabia que, quando chegasse a sexta-feira, sairia não como alguém expulsa, mas como alguém que escolheu partir. Na quinta-feira de manhã, recebi uma ligação incomumente cedo do escritório do Dr. Almeida, que se encarregou dos trâmites quando comprei a casa. A voz dele soava grave, preocupada. Olívia, você precisa saber disto. Ontem à noite, Mateus contatou outra agência dizendo que a senhora perdeu a capacidade legal e pedindo ajuda para deter a venda da casa. Endireitei-me, o coração batendo forte. Incapacidade legal? Com base em quê? Ele apresentou uma cópia de um exame psiquiátrico, mas a assinatura do médico é obviamente falsa. Liguei para a clínica que aparece no papel e confirmaram que nunca a atenderam. Ri com desprezo, embora por dentro fervesse de indignação. Estão desesperados. É verdade, disse o Dr. Almeida. Mas isso é sério. Se não agirmos rápido, eles poderiam atrasar a venda. Recomendo que a senhora venha hoje mesmo ao escritório para assinar uma refutação oficial acompanhada de um atestado médico. Aceitei e de imediato liguei para o Dr. Costa, meu médico de família há mais de 10 anos. Em 1 hora, tinha em minhas mãos o atestado de saúde mental totalmente normal, com sua assinatura e carimbo em vermelho. A caminho do escritório do Dr. Almeida, pensava em cada passo de Mateus e Emília. Falsificação, invasão, tentativa de roubo e agora inventar a história da incapacidade para me tirar meus direitos. Cada movimento era uma punhalada, mas também um laço que se fechava sobre eles mesmos. No escritório, o Dr. Almeida já tinha os documentos prontos. Apresentaremos a refutação hoje mesmo. Além disso, solicitarei a abertura de uma investigação formal por falsificação de documentos médicos. Se for comprovada a intenção de fraude, não ficará apenas no âmbito civil,
Assinei cada página com traço firme. Doutor Almeida, quero ir até o fim. Sem mais concessões. Eles devem pagar pelo que fizeram. Ele assentiu. Eu entendo. Ao voltar para casa ao meio-dia, vi Mateus sentado na varanda com o telefone na mão, evitando meu olhar. Emília não estava. Passei direto, mas o ouvi dizer: Mãe, isso está indo longe demais. Virei-me e o encarei. Longe demais? Desde o dia em que você decidiu me enganar, já tinha ido longe demais e agora não há volta. Mateus abriu a boca, mas eu já havia entrado e fechado a porta. Não restava espaço para a pena. Naquela tarde, o doutor Almeida enviou um e-mail. A refutação foi aceita pelo tribunal. A venda da casa segue seu curso normal. A investigação por falsificação de documentos começará esta semana. Ao ler, recostei-me na cadeira e, pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Só faltavam 2 dias. Na segunda-feira de manhã, revisava a lista de caixas quando o timbre tocou. Na varanda, havia uma mulher vestida de terno escuro com uma pasta na mão. A senhora Olívia Silva? Perguntou. Sou eu. Sou assistente social do Departamento de Proteção Social ao Idoso. Recebemos um relatório de que a senhora poderia estar sendo vítima de abuso financeiro e precisamos intervir com urgência. Franzi o senho. Relatório de quem? Essa informação é confidencial, respondeu com voz profissional. Mas preciso fazer-lhe algumas perguntas e talvez deva revisar suas condições de vida. Entendi de imediato. Mateus ou Emília haviam ligado, mas desta vez queriam se passar por salvadores, fingindo preocupação para, ao mesmo tempo, atrasar a venda da casa. Adiante, disse, mantendo a voz serena. A funcionária abriu sua caderneta e começou a perguntar sobre meus rendimentos, minhas contas bancárias e também meu estado de saúde. Respondi com clareza, entregando o atestado médico do Dr. Costa e o extrato da nova conta bancária. Que estranho, comentou ela. Porque o relatório descreve que a senhora é uma pessoa idosa e frágil, incapaz de gerenciar suas finanças e que foi obrigada a assinar documentos contra sua vontade. Soltei uma risada, embora não houvesse nada de engraçado. Suponho que esqueceram que fui eu quem iniciou a venda da casa e que todos os documentos assinei diretamente na frente de testemunhas. Quando a funcionária revisou o contrato de compra e venda e os documentos de respaldo, sua expressão suavizou-se. Parece que alguém tenta se aproveitar do sistema para complicar sua vida. Vou registrar o caso hoje mesmo. Antes de ir embora, acrescentou: se voltarem a enviar relatórios falsos, isso constituirá uma violação da lei. Assente, agradeci e fechei a porta. A indignação me ardia por dentro, mas também sentia um leve alívio. Outra artimanha havia sido desmascarada. Pela tarde, Marta veio com uma sacola de bolos recém-assados. Quando contei a ela o que havia acontecido, ela arregalou os olhos. É que eles não têm vergonha. Só faltam 2 dias. Olívia, aguenta firme. Juntas, arrumamos as últimas caixas. Minha mala já estava pronta com os documentos e o contrato guardados em um cofre portátil. Ao cair da noite, com as luzes da rua se projetando na sala vazia, fiquei olhando ao redor. As paredes desbotadas, os pregos desnudos onde antes penduravam fotos. Já não restava nada que me prendesse àquele lugar. Murmurei para o vazio. Só mais 48 horas e tudo terminará. E eu sabia que esse final não seria nada do que Mateus e Emília haviam imaginado. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do Sr. Mendes com o assunto: mudança na data de entrega. A mensagem era breve. O comprador solicita a entrega da casa um dia antes, o que significa que concluiremos todos os trâmites nesta tarde. Se a senhora estiver de acordo, encarregarei-me de tudo. Li outra vez para me certificar de não me enganar. Aquela tarde significava que Mateus e Emília teriam menos de 10 horas antes de perder todo o direito sobre a casa. Liguei em seguida para o Sr. Mendes. Estou de acordo. Faça o mais rápido possível. E em segredo. Ele riu suavemente. Entendido. Levarei os documentos à sua casa às 3 da tarde. Desliguei e fiquei de pé na cozinha, sentindo como uma energia renovada me invadia.
Minha partida seria antes do previsto e eles não teriam tempo de reagir. Ao meio-dia, Mateus e Emília ainda não haviam retornado. Aproveitei para ligar para a empresa de mudanças, pedindo que viessem naquela mesma tarde. Marta também estava presente para me ajudar a supervisionar, e trabalhamos sem descanso. As caixas alinhadas, a mala fechada, o cofre portátil pronto junto à porta. Por volta das 2, ouvi um carro entrar no quintal. Emília desceu do carro sorridente, mas ao ver o caminhão de mudança estacionado em frente à casa, seu sorriso desapareceu. "O que é isso? O que você pensa em fazer, mãe?" Não respondi de imediato. Continuei assinando documentos com os funcionários da mudança. Mateus saiu do carro com o senho franzido. "Mãe, você disse que ainda faltavam 2 dias." Olhei-o fixamente nos olhos. "O plano mudou. Esta tarde entrego a casa." Emília gelou. "Não, você não pode." Eu a interrompi com a voz gélida. "Eu posso, e eu já fiz. O comprador quis adiantar, e eu aceitei. A partir das 4 da tarde, esta já não será a casa de vocês." Mateus deu um passo na minha direção, furioso. "Está tentando nos humilhar." Sorri com desdém. "Não, esta é a consequência do que vocês escolheram." Às 3 em ponto chegou o Sr. Mendes. Assinamos os últimos papéis na sala, com Marta e 2 funcionários da empresa de mudanças como testemunhas. Assim que retirei a caneta, Mendes confirmou. "A transação está completa. O novo proprietário virá buscar as chaves em 1 hora." Guardei o contrato na minha bolsa e me virei para Mateus e Emília. "Eu vou sair antes que eles cheguem. Sugiro que façam o mesmo." Emília abriu a boca para protestar, mas não encontrou palavras. Mateus permaneceu imóvel, com o olhar cravado no chão. Saí pela porta com a mala na mão, Marta ao meu lado. O ar lá fora era fresco e surpreendentemente leve. Naquela tarde, tudo terminaria. E desta vez, conforme a minha vontade. Enquanto Marta e eu empurrávamos a mala para o carro, um SUV preto fez uma curva brusca e entrou no quintal. A porta se abriu de repente. 2 homens de terno saíram, seguidos por uma mulher de meia-idade com um semblante severo. A mulher se aproximou diretamente, tirando um maço de documentos da bolsa. "Dona Olívia Silva. Sou a advogada do Sr. Mateus Silva e da Sra. Emília Silva. Viemos notificá-la sobre uma ordem de suspensão temporária da entrega emitida pelo Juizado Cível." Ouvi cada palavra sem sentir medo. "Em que se baseia essa ordem?" Ela leu o papel. "Meu cliente alega que a senhora vendeu a propriedade abaixo do valor de mercado para ocultar bens, prejudicando seus direitos legítimos à herança." Ri suavemente. "Esta casa não é um bem comum, e eles não têm direitos à herança enquanto eu estiver viva. Essa ordem não durará nem 24 horas." Marta se adiantou, cortante. "Ela está ganhando tempo, e sabe disso." Um dos homens de terno interveio, exigindo que eu parasse de mover minhas coisas até que a ordem fosse revisada. Observei-os. Depois, olhei para o Sr. Mendes, que acabara de sair com a pasta. Mendes arqueou uma sobrancelha. "Esta manhã eu já apresentei todos os documentos de propriedade legal ao tribunal. Esta ordem se baseia em informação falsa. Vou ligar para o juiz agora mesmo." Enquanto Mendes falava ao telefone, liguei o gravador do meu celular. "Por favor, repita a acusação para que fique registrada." A advogada de Mateus hesitou, mas terminou lendo o texto completo. Sua voz ficou registrada, palavra por palavra. Poucos minutos depois, Mendes retornou com um sorriso frio. "O juiz já revisou. A ordem de suspensão foi anulada imediatamente. Vocês deveriam ir embora antes que a polícia chegue para dar suporte ao novo proprietário." O rosto da advogada endureceu. Guardou os papéis na bolsa e deu meia volta sem dizer mais nada. Os 2 homens a seguiram, visivelmente contrariados. Emília, que havia permanecido na varanda o tempo todo, desceu de repente e gritou: "A mamãe vai pagar caro por ter nos traído." Olhei-a fixamente com voz grave e clara. "Não, Emília. Vocês vão pagar por terem confundido minha bondade com fraqueza." Menos de 1 hora depois, o carro do novo proprietário entrou no quintal. Eles me cumprimentaram, receberam as chaves e entraram na casa. Mateus e Emília permaneceram ali, imóveis,
como se não pudessem acreditar que tudo havia acabado. Marta e eu entramos no carro. Ao sair do quintal, olhei pelo retrovisor. A imagem daquelas duas pessoas paradas na varanda, perdidas em um espaço que já não lhes pertencia. E eu soube que esta batalha eu havia vencido de forma limpa. Não haviam passado nem 10 minutos desde que deixamos a rua quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. A senhora Olivia Silva. Uma voz masculina, grave. Sou o detetive Monroy da Polícia Civil. Preciso que a senhora compareça à delegacia ainda esta tarde, em relação a um assunto em investigação. Franzi o senho. Que assunto? Há uma denúncia que indica que a senhora roubou pertences pessoais do senhor Mateus e da senhora Emília Silva durante o processo de mudança da casa recém-vendida. Precisamos que venha esclarecer a situação. Soltei uma risada, desta vez sem ocultar o sarcasmo. São muito persistentes. De qualquer forma, precisamos que compareça para que tudo fique registrado oficialmente. Quanto antes, melhor. Disse o detetive com tom sério, mas nada ameaçador. Marta me olhou quando desliguei. Outra jogada. Sim, mas desta vez eu não vou apenas me defender. Respondi. Passamos antes pelo depósito. Eu queria pegar várias caixas de documentos que já havia preparado. Notas fiscais, recibos, fotografias de cada móvel da casa antes de eu me mudar, junto com provas de compra. Tudo com datas, assinaturas e comprovantes bancários. Na delegacia, o detetive Monroy me recebeu em uma sala pequena. Abriu uma pasta fina. Dona Olivia, esta é a lista de objetos que os denunciantes afirmam que a senhora levou de maneira ilegal. Um conjunto de sofás, quadros de parede, uma cafeteira e um cofre portátil. Com calma, coloquei cada foto e recibo sobre a mesa. Aqui está a nota fiscal do sofá, comprado em uma loja de móveis em 2018, em meu nome. Este é o recibo do quadro, adquirido em uma exposição de arte, também em meu nome. A cafeteira, um presente que me dei no Natal do ano passado. E o cofre portátil. Pus à frente dele o certificado de garantia, comprado com meu cartão de crédito, com extrato bancário incluso. Monroy revisou cada documento, e sua expressão passou da dúvida a um certo interesse. A senhora está muito bem preparada. Eu sabia que eles tentariam de tudo. Por isso não deixei nenhuma ponta solta. Após quase meia hora, ele fechou a pasta. Vou anotar no relatório que esta denúncia carece de fundamento. Se quiser, pode apresentar uma contradenúncia por falsa acusação. Sorri levemente. Vou considerar. Mas acredite, detetive, eu não esqueço. Ao sair da delegacia, cada passo me parecia mais leve. Não porque eles tivessem fracassado outra vez, mas porque eu entendia que cada ataque me tornava mais firme. Pela tarde, o sol dourava o novo caminho que eu tomava, e desta vez já não havia sombra da velha casa atrás de mim. Naquela noite, sozinha no apartamento recém-alugado, a luz amarela iluminava tenuemente a mesa vazia. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o relógio avançar. Embora tudo estivesse quase resolvido, meu coração continuava pesado. O Dr. Almeida ligou. Sua voz era grave, pausada. Olivia, acabei de receber um relatório do investigador. Há algo que você precisa saber. Engoli em seco. O que houve? Na semana passada, enquanto a senhora estava ocupada com a venda, Emília tentou abrir uma linha de crédito no seu nome. Ela usou documentos falsos. Por sorte, o banco desconfiou e rejeitou, mas é claro que eles não pararam. Fechei os olhos em silêncio. Uma parte de mim não se surpreendia, mas ainda assim senti como se tivessem me tirado o ar. Obrigada, Dr. Almeida. Eu vou pensar no que fazer. Após desligar, saí para a sacada. A noite estava quieta, o ar fresco, janelas iluminadas nos prédios da frente. Talvez famílias jantando juntas, rindo, uma cena simples da qual eu já não fazia parte. Apoiei-me na grade, deixando que as lembranças me invadissem. Refeições em família, a risada de Mateus quando criança, o olhar orgulhoso de Ricardo toda vez que superávamos uma dificuldade. Agora, tudo era um eco distante. De volta ao quarto, abri a caixinha de madeira que sempre levava comigo. Dentro, havia algumas fotos antigas. Mateus com o cabelo despenteado sorrindo junto à casinha na árvore.
uma foto de família no Natal, todos com suéteres vermelhos, e uma carta que Ricardo me escreveu com a tinta já desbotada pelos anos. Toquei cada coisa, sentindo que segurava toda uma vida em minhas mãos, uma vida que havia entregue só para acabar com este distanciamento. O telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Acha que tudo acabou, mamãe? Ainda não. Eu sabia que era Emília, mas não abri de novo. Já não tinha forças para responder nem para me irritar. Só restava uma tristeza silenciosa, como uma névoa cobrindo tudo. Deixei o telefone. Fiquei sentada no escuro. Eu havia ganhado em certo sentido, mas sentia que havia perdido mais do que uma casa. Talvez porque esta vitória significasse pôr um fim a qualquer esperança de conservar algo do que se chamava família. Antes de dormir, fechei a caixinha de madeira e a guardei na gaveta. Lá fora, a cidade continuava respirando. A vida seguia. E eu só repetia em silêncio. Que amanhã seja diferente. Ou ao menos devo crer que será. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o costume. A luz do amanhecer entrava clara e quente, mais do que em qualquer outro dia que eu me lembrava em meses. Preparei um café preto, sem açúcar nem leite. Um amargor puro, como o sentimento daquele momento. Lúcido, ordenado, sem espaço para velhas amarras. Abri a gaveta, peguei a caixinha de madeira. Dentro estavam as fotos, a carta e a chave da velha casa. Olhei-as pela última vez. Já não havia uma dor aguda no peito. Seguiam sendo parte das minhas lembranças, mas já não tinham poder sobre mim. Coloquei tudo em um envelope, selei e o enviei ao depósito junto com as demais caixas. Os lembretes, assim como os bens, também devem ser guardados em um lugar seguro, onde ninguém possa profaná-los. O telefone tocou. Era Marta. Olivia, o que você planeja fazer hoje? Vou fechar a conta bancária antiga, cortar todos os laços que restarem com eles. Respondi com voz leve. Marta riu. Eu te acompanho de carro. Considere isso sua despedida oficial. Fomos ao banco onde pedi para transferir todo o dinheiro para uma conta nova, completamente separada da anterior. O funcionário me perguntou se eu queria manter a conta antiga. Eu apenas neguei com a cabeça. Assinar o documento de encerramento foi como fechar uma porta enferrujada que estava trancada havia anos e finalmente me libertar. Ao meio-dia, cheguei ao escritório do Dr. Almeida. Ele me entregou um dossiê, todos os trâmites legais para proteger meus bens e evitar que Mateus e Emília tivessem acesso. Já está seguro, Olivia, ele disse. E pela primeira vez, eu acreditei por completo nessas palavras. Ao sair do escritório, Marta e eu almoçamos em um pequeno restaurante perto do lago. O vento trazia o cheiro fresco da água. A luz do sol se refletia na superfície brilhante. Percebi que estava sentada ereta, sem me encolher como se tentasse me proteger de um golpe invisível. Ao regressar ao apartamento, fiquei de pé na sacada, olhando para a rua. Carros que iam e vinham, gente passeando, cachorros. A risada de umas crianças que brincavam no parque próximo. O mundo continuava vivendo, e eu também, mas desta vez para mim mesma. Respirei fundo, soltei os ombros e deixei que surgisse um sorriso verdadeiro. Não era porque eu havia me vingado, mas porque eu havia me tirado do pântano. Eles já não tinham o direito de tocar minha vida. Pela tarde, arrumei de novo a escrivaninha e abri uma folha em branco. Escrevi a primeira linha. Dia de um novo começo. E eu soube que, a partir daquele momento, a cada dia eu poderia escrever o resto da minha história sem que mais ninguém tivesse o controle dessa caneta. Uma semana depois, meu ritmo de vida havia mudado por completo. Já não havia manhãs tensas nem passos furiosos descendo a escada. Em seu lugar, eu ouvia os pardais gorjear junto à janela e o aroma do café se espalhando pela pequena e organizada cozinha. Comecei a dedicar tempo ao que havia ficado esquecido. Pelas manhãs, caminhava pelo parque próximo, onde os bordos mudavam suas folhas para tons amarelos e vermelhos. Cada passo era leve, sem a urgência de regressar para enfrentar a frieza da velha casa. Percebi que, por todo aquele tempo, havia vivido como convidada na minha própria vida. Agora eu realmente era dona dela. Uma terça-feira pela tarde, assisti a uma aula de cerâmica no Centro Cultural da cidade.
Sentada frente ao torno, minhas mãos modelavam a argila suave, como se dessem nova forma à minha própria existência. Havia algumas pessoas novas na aula, e conversamos como se nos conhecêssemos há muito tempo. Ninguém perguntou pelo meu passado, e eu também não tive que explicar nada. Ali, eu era apenas Olivia, uma mulher aprendendo a criar algo bonito. Marta costumava me visitar com frequência, trazendo anedotas alegres da comunidade de voluntariado. Um dia, ela me convidou a me juntar ao grupo de reflorestamento da cidade. Juntas, plantamos flores ao redor do lago, com as mãos cobertas de terra, mas rindo sem parar. Percebi que fazia muito tempo que eu não ria tanto, e não por sarcasmo ou defesa, mas por verdadeira alegria. Pelas noites, sentava-me junto à janela para ler ou escrevia umas linhas no meu diário. Escrevia sobre as pequenas coisas pelas quais me sentia grata. Uma xícara de chá quente em um dia chuvoso. O cumprimento amável do porteiro. O pôr do sol dourado tingindo o lago. Quando já não havia ninguém a temer, cada instante cotidiano se tornava valioso. Em um fim de semana, convidei alguns vizinhos novos para jantar. Compartilhamos comida, histórias de vida e risadas que encheram o apartamento. Ao olhar ao redor da mesa, compreendi com clareza. A felicidade não é algo que deva ser comprado com sofrimento. A verdadeira felicidade é sentir-se segura, ser você mesma e estar rodeada de quem te respeita. Antes de dormir, parei na sacada e observei as luzes da cidade cintilando. Dentro de mim, tudo estava em calma, como a superfície tranquila do lago. Eu me disse em voz baixa: eu recuperei minha vida e, desta vez, ela me pertence por completo. Ui! Esse sentimento, eu soube, era a verdadeira felicidade. A história lembra que o amor e o sacrifício dos pais não podem ser vistos como uma obrigação infinita quando os laços familiares são substituídos por abuso e exploração. Escolher partir não é fugir, mas proteger a dignidade e a paz próprias. Às vezes, amar a si mesmo é a única forma de continuar vivendo, e também é um aviso para os demais. O afeto deve ser alimentado com respeito, não assumido como eterno. Naquela tarde, eu tinha acabado de voltar do supermercado, ainda carregando várias sacolas de compras, quando vi Mateus, meu filho, parado na sala. A luz atravessava a janela iluminando o rosto dele, mas não suavizava a frieza da sua expressão. Não tive tempo de perguntar nada quando ele já falou direto, com uma voz firme e cortante como uma lâmina. Mãe, estou cansado de te ver todos os dias. Gelei. Minha mão apertou com tanta força as alças plásticas que as marcas ficaram na minha pele. O que você acabou de dizer? Perguntei, esperando ter ouvido errado. Mateus não desviou o olhar. Quero espaço. Mãe, você está aqui demais. Minha esposa também sente isso. Você deveria procurar outro lugar para que possamos viver nossa vida. As palavras dele caíram como um tapa em plena luz do dia. Eu ouvi cada sílaba como se alguém as gravasse na minha mente. Essa casa eu comprei com meu dinheiro. Os papéis ainda estão no meu nome. Paguei tudo, sem dívidas. Só porque queria que meu filho tivesse um bom começo, mudei-me voluntariamente para o quarto menor. Dividi um tempo para apoiar o casal e agora me tornei um estorvo. É sério que você está dizendo isso? Tentei manter a voz firme, embora sentisse uma pedra me oprimindo o peito. Mateus vacilou um instante. Depois endureceu o tom. Só estou dizendo o que nós dois pensamos. Você sabe, minha esposa nunca se sentiu confortável com você aqui. Olhei-o nos olhos. Então eu coloco todo o dinheiro para comprar esta casa, e no final devo ir embora da minha própria casa. Ele silenciou, um silêncio que não buscava discutir, mas também não demonstrava arrependimento. Lá fora, um carro passou. O motor foi se apagando na distância. Dentro da casa, só restava o som do meu coração batendo forte nos meus ouvidos. Nunca na vida imaginei este dia. O dia em que meu próprio filho me olharia como se eu fosse um objeto que pode ser descartado quando não serve mais. Respirei fundo. Deixei as sacolas sobre a mesa. De acordo, disse, apenas uma palavra, sem discutir, sem implorar. Mateus se sobressaltou um pouco.
talvez porque esperasse que eu chorasse ou ficasse furiosa. Mas eu simplesmente caminhei até meu quarto. Fechei a porta com as costas apoiadas na parede fria. Sentei no chão. A tontura ainda não se dissipava. Lembrei-me do dia em que lhe entreguei as chaves da casa. O rosto dele iluminado. A promessa de que mamãe sempre terá um lugar aqui. Tudo isso agora era apenas fragmentos quebrados de memória. Na sala, ouvi Mateus falar ao telefone com alguém. A voz leve, relaxada, como se tivesse tirado um peso das costas. De repente entendi. Não era uma decisão impulsiva, era um plano preparado. E eu, que mal recebi o aviso, senti o peito apertar, mas no fundo, outro pensamento começou a surgir em silêncio. Se eles querem que eu vá, eu irei, mas não de mãos vazias. Fiquei parada no quarto, ouvindo o tic-tac do relógio de parede, cada batida como uma martelada que clareava mais minhas ideias. O telefone vibrou na minha bolsa. Era Marta, minha amiga dos tempos da biblioteca da cidade. Atendi, tentando soar normal. Olivia, você está livre esta tarde? Acabei de fazer o bolo de maçã que você tanto gosta. Sorri levemente. Talvez eu passe, mas antes preciso que você me ajude com uma coisa. Meia hora depois, saí do quarto com uma bolsa pequena. Mateus levantou a vista, franzindo o senho. Onde você vai? Sair um pouco. Não me espere. Respondi curta. Ele ia dizer algo, mas o telefone dele tocou. Olhou a tela e me ignorou como se eu já tivesse desaparecido do mundo dele. Encontrei-me com Marta em uma cafeteria perto da rodoviária. Quando contei a ela, os olhos dela se escureceram. Ele te disse isso na casa que você comprou? Assenti e disse. Acho que chegou a hora de ir embora. Mas não vou deixar nada de valor para eles. Marta apoiou o queixo na mão. O olhar dela brilhou com cumplicidade. Você está pensando em vender a casa? Respondi. Não só vender. Vender rápido, em segredo, para que não tenham tempo de reagir. Eles acreditam que eu irei embora em silêncio, mas serei eu quem vai retirar tudo o que é meu antes de desaparecer. O plano começou naquela mesma noite. Marta me apresentou a um corretor de imóveis de confiança. O Sr. Mendes, que havia resolvido um problema dela com um apartamento herdado, aceitou me ver em particular, no escritório dele, sem passar por canais públicos. Sentados sob a luz quente de uma lâmpada, conversamos os detalhes. Quer vender a propriedade completa? A casa está no seu nome, certo? Ele perguntou. Todos os documentos legais são meus. Respondi com firmeza. O Sr. Mendes sorriu. Então será fácil. Tenho um casal de clientes com dinheiro em espécie. Se estiver de acordo, posso fechar a transação em menos de uma semana. Uma semana. Tempo de menos para que Mateus e a esposa dele percebessem o que estava acontecendo. Imaginei a cena. Eles voltando depois de um dia, e a casa já não seria mais deles. E no meu interior, senti uma calma inesperada. Quando voltei para casa, Mateus já tinha saído. A sala estava silenciosa. Observei pela última vez cada móvel que eu havia escolhido, cada foto na parede. Tudo logo deixaria de pertencer a eles. Liguei o computador, enviei um e-mail de confirmação ao Sr. Mendes. Começamos amanhã mesmo. Mantenha tudo em absoluta confidencialidade. Ao pressionar enviar, notei que minhas mãos já não tremiam. Eu já não era a mulher que suportava em silêncio nesta casa. Eu me preparava para ir embora, mas desta vez levando tudo o que era meu. Na manhã seguinte, levantei-me mais cedo do que o normal. A luz tênue do outono filtrava-se pela cortina, banhando a cozinha de um amarelo suave. Preparei um café forte. Servi na minha xícara de cerâmica branca. Sentei-me à mesa e abri meu velho caderno de couro. Página após página, havia números, datas e listas de objetos que eu havia comprado para esta casa. O sofá importado da Itália, as facas japonesas, a lava-louças instalada no ano passado. Marquei os que eram pequenos o suficiente para levar comigo ou vender separadamente. Cada marca em vermelho era uma lembrança, mas também um ativo. Às 9 em ponto, o Sr. Mendes ligou. Dona Olívia, encontrei um casal jovem procurando casa neste bairro. Eles estão prontos para pagar à vista, mas querem vê-la o mais rápido possível.
Respondi em seguida. Poderia ser esta tarde. Perfeito. Quer que eles se encontrem com a família que mora lá? Guardei silêncio por um instante. Não vou me encarregar de que a casa esteja vazia. Ao desligar, soube que devia agir com cuidado. Mateus e a esposa dele trabalhavam o dia todo, mas eu precisava me certificar de que não voltassem de surpresa. Mandei uma mensagem para meu filho. Esta tarde receberei uma visita. Não voltem cedo. Mateus respondeu rápido. Ok, faça o que quiser. Uma resposta tão breve que me confirmou. Para ele, minha presença naquela casa já não significava nada. Ao meio-dia, comecei a arrumar algumas pertences. Os objetos de valor eu coloquei em caixas de papelão e lhes pus etiquetas. Eu os enviaria para o depósito que Marta me ajudou a alugar, uma por uma. Arrastava as caixas até o carro de Marta estacionado em frente à porta. Às 3 em ponto, o casal comprador chegou junto com o Sr. Mendes. Eram jovens, vestidos com simplicidade, mas os olhos deles brilharam ao entrar. Não conheciam a história por trás, apenas viam uma casa acolhedora, limpa e cheia de potencial. Eu os guiei por cada cômodo, apresentando cada detalhe como uma vendedora experiente. Embora por dentro me sentisse aliviada e amarga ao mesmo tempo. Gostamos desta casa, disse a esposa, olhando para o marido. Ele assentiu. Se a senhora estiver de acordo, podemos deixar um adiantamento agora mesmo. Olhei para o Sr. Mendes. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, confirmando que tudo estava dentro do plano. Quando eles se foram, tranquei a porta e fiquei no meio da sala. Aquele espaço havia presenciado mais do que eu gostaria de lembrar. Jantares em silêncio, palavras com duplo sentido, e também o instante em que Mateus me pediu, sem rodeios, que eu desaparecesse. Naquela noite, eu dormiria ali, mas não porque me obrigassem, e sim porque eu escolhia olhar pela última vez antes de ir embora do meu jeito. Na mesa da cozinha, o contrato de adiantamento repousava organizado. Tudo estava em movimento, e pela primeira vez em muitos meses, eu tinha o controle. Naquela noite não dormi de imediato. Sentei-me junto à janela da sala, observando as luzes da rua se filtrarem entre as árvores do jardim. Nas minhas mãos, uma xícara de chá quente com o vapor subindo em pequenas espirais, como os pensamentos na minha cabeça. O telefone vibrou. Uma mensagem de Mateus. Mãe, amanhã você pode cuidar da Sofia? Emília quer sair o dia todo. Sorri com ironia. Não de alegria. A Sofia, minha neta, eu amava de verdade. Mas o tom de Mateus me deixou claro que para eles eu não passava de uma babá gratuita. Respondi. Não, estou ocupada. Apenas 2 palavras, mas eu sabia que Mateus teria que lê-las várias vezes. Raramente eu o recusava diretamente. Na manhã seguinte, levantei-me cedo. O céu estava nublado, o jardim coberto de neblina. Preparei café e comecei a tarefa do dia. Empacotar. Cada barulho da fita adesiva selando caixas era como um corte que rompia com velhas amarras. Por volta das 10, Marta chegou. Os olhos dela percorreram as caixas empilhadas. Está avançando rápido, ela disse. Quero terminar antes que façam perguntas, respondi, entregando-lhe uma lista. Isto vai para o depósito, o resto para leilão. Marta me ajudou a carregar o caminhão alugado. O motorista era um rapaz jovem, calado, eficiente. Eu já havia pago 6 meses de aluguel adiantado pelo depósito, tempo suficiente para me estabilizar em um novo lugar. Pela tarde, recebi a ligação do Sr. Mendes. Dona Olívia, já transferiram o adiantamento. Prepararei o contrato de compra e venda para assinarmos na sexta-feira. Olhei o calendário. A sexta-feira estava a apenas 3 dias. 3 dias para terminar tudo, e também os últimos 3 dias em que eu viveria ali. Naquela noite, Mateus e Emília ainda não haviam voltado. Jantava sozinha, um prato simples de sopa de frango com pão. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o relógio. Curiosamente, não me sentia sozinha. Perto das 9, eles chegaram. Eu continuava na mesa lendo. Emília deu uma olhada nas caixas, mas não perguntou nada. Talvez pensou que eu estava apenas desocupando espaço. Mateus estava absorto em seu telefone. Amanhã lembre-se de cuidar da Sofia.
disse Emília com tom de ordem. Sem esperar resposta, fechei o livro, olhei-a nos olhos. Já disse ao Mateus: estou ocupada. Ela arqueou as sobrancelhas, a ponto de replicar, mas se conteve. Talvez a tenha surpreendido minha voz serena, mas firme. Quando subiram, observei a casa mais uma vez. Tudo começava a se desligar de mim, tornando-se passado, e eu sabia que, quando chegasse a sexta-feira, sairia não como alguém expulsa, mas como alguém que escolheu partir. Na quinta-feira de manhã, recebi uma ligação incomumente cedo do escritório do Dr. Almeida, que se encarregou dos trâmites quando comprei a casa. A voz dele soava grave, preocupada. Olívia, você precisa saber disto. Ontem à noite, Mateus contatou outra agência dizendo que a senhora perdeu a capacidade legal e pedindo ajuda para deter a venda da casa. Endireitei-me, o coração batendo forte. Incapacidade legal? Com base em quê? Ele apresentou uma cópia de um exame psiquiátrico, mas a assinatura do médico é obviamente falsa. Liguei para a clínica que aparece no papel e confirmaram que nunca a atenderam. Ri com desprezo, embora por dentro fervesse de indignação. Estão desesperados. É verdade, disse o Dr. Almeida. Mas isso é sério. Se não agirmos rápido, eles poderiam atrasar a venda. Recomendo que a senhora venha hoje mesmo ao escritório para assinar uma refutação oficial acompanhada de um atestado médico. Aceitei e de imediato liguei para o Dr. Costa, meu médico de família há mais de 10 anos. Em 1 hora, tinha em minhas mãos o atestado de saúde mental totalmente normal, com sua assinatura e carimbo em vermelho. A caminho do escritório do Dr. Almeida, pensava em cada passo de Mateus e Emília. Falsificação, invasão, tentativa de roubo e agora inventar a história da incapacidade para me tirar meus direitos. Cada movimento era uma punhalada, mas também um laço que se fechava sobre eles mesmos. No escritório, o Dr. Almeida já tinha os documentos prontos. Apresentaremos a refutação hoje mesmo. Além disso, solicitarei a abertura de uma investigação formal por falsificação de documentos médicos. Se for comprovada a intenção de fraude, não ficará apenas no âmbito civil. Assinei cada página com traço firme. Dr. Almeida, quero ir até o fim. Sem mais concessões. Eles devem pagar pelo que fizeram. Ele assentiu. Eu entendo. Ao voltar para casa ao meio-dia, vi Mateus sentado na varanda com o telefone na mão, evitando meu olhar. Emília não estava. Passei direto, mas o ouvi dizer: Mãe, isso está indo longe demais. Virei-me e o encarei. Longe demais? Desde o dia em que você decidiu me enganar, já tinha ido longe demais e agora não há volta. Mateus abriu a boca, mas eu já havia entrado e fechado a porta. Não restava espaço para a pena. Naquela tarde, o Dr. Almeida enviou um e-mail. A refutação foi aceita pelo tribunal. A venda da casa segue seu curso normal. A investigação por falsificação de documentos começará esta semana. Ao ler, recostei-me na cadeira e, pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Só faltavam 2 dias. Na segunda-feira de manhã, revisava a lista de caixas quando o timbre tocou. Na varanda, havia uma mulher vestida de terno escuro com uma pasta na mão. A senhora Olívia Silva? Perguntou. Sou eu. Sou assistente social do Departamento de Proteção Social ao Idoso. Recebemos um relatório de que a senhora poderia estar sendo vítima de abuso financeiro e precisamos intervir com urgência. Franzi o senho. Relatório de quem? Essa informação é confidencial, respondeu com voz profissional. Mas preciso fazer-lhe algumas perguntas e talvez deva revisar suas condições de vida. Entendi de imediato. Mateus ou Emília haviam ligado, mas desta vez queriam se passar por salvadores, fingindo preocupação para, ao mesmo tempo, atrasar a venda da casa. Adiante, disse, mantendo a voz serena. A funcionária abriu sua caderneta e começou a perguntar sobre meus rendimentos, minhas contas bancárias e também meu estado de saúde. Respondi com clareza, entregando o atestado médico do Dr. Costa e o extrato da nova conta bancária. Que estranho, comentou ela. Porque o relatório descreve que a senhora é uma pessoa idosa e frágil.
incapaz de gerenciar suas finanças e que foi obrigada a assinar documentos contra sua vontade. Soltei uma risada, embora não houvesse nada de engraçado. Suponho que esqueceram que fui eu quem iniciou a venda da casa e que todos os documentos assinei diretamente na frente de testemunhas. Quando a funcionária revisou o contrato de compra e venda e os documentos de respaldo, sua expressão suavizou-se. Parece que alguém tenta se aproveitar do sistema para complicar sua vida. Vou registrar o caso hoje mesmo. Antes de ir embora, acrescentou: se voltarem a enviar relatórios falsos, isso constituirá uma violação da lei. Assente, agradeci e fechei a porta. A indignação me ardia por dentro, mas também sentia um leve alívio. Outra artimanha havia sido desmascarada. Pela tarde, Marta veio com uma sacola de bolos recém-assados. Quando contei a ela o que havia acontecido, ela arregalou os olhos. É que eles não têm vergonha. Só faltam 2 dias. Olívia, aguenta firme. Juntas, arrumamos as últimas caixas. Minha mala já estava pronta com os documentos e o contrato guardados em um cofre portátil. Ao cair da noite, com as luzes da rua se projetando na sala vazia, fiquei olhando ao redor. As paredes desbotadas, os pregos desnudos onde antes penduravam fotos. Já não restava nada que me prendesse àquele lugar. Murmurei para o vazio. Só mais 48 horas e tudo terminará. E eu sabia que esse final não seria nada do que Mateus e Emília haviam imaginado. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do Sr. Mendes com o assunto: mudança na data de entrega. A mensagem era breve. O comprador solicita a entrega da casa um dia antes, o que significa que concluiremos todos os trâmites nesta tarde. Se a senhora estiver de acordo, encarregarei-me de tudo. Li outra vez para me certificar de não me enganar. Aquela tarde significava que Mateus e Emília teriam menos de 10 horas antes de perder todo o direito sobre a casa. Liguei em seguida para o Sr. Mendes. Estou de acordo. Faça o mais rápido possível. E em segredo. Ele riu suavemente. Entendido. Levarei os documentos à sua casa às 3 da tarde. Desliguei e fiquei de pé na cozinha, sentindo como uma energia renovada me invadia. Minha partida seria antes do previsto e eles não teriam tempo de reagir. Ao meio-dia, Mateus e Emília ainda não haviam retornado. Aproveitei para ligar para a empresa de mudanças, pedindo que viessem naquela mesma tarde. Marta também estava presente para me ajudar a supervisionar, e trabalhamos sem descanso. As caixas alinhadas, a mala fechada, o cofre portátil pronto junto à porta. Por volta das 2, ouvi um carro entrar no quintal. Emília desceu do carro sorridente, mas ao ver o caminhão de mudança estacionado em frente à casa, seu sorriso desapareceu. O que é isso? O que você pensa em fazer, mãe? Não respondi de imediato. Continuei assinando documentos com os funcionários da mudança. Mateus saiu do carro com o senho franzido. Mãe, você disse que ainda faltavam 2 dias. Olhei-o fixamente nos olhos. O plano mudou. Esta tarde entrego a casa. Emília gelou. Não, você não pode. Eu a interrompi com a voz gélida. Eu posso, e eu já fiz. O comprador quis adiantar, e eu aceitei. A partir das 4 da tarde, esta já não será a casa de vocês. Mateus deu um passo na minha direção, furioso. Está tentando nos humilhar. Sorri com desdém. Não, esta é a consequência do que vocês escolheram. Às 3 em ponto chegou o Sr. Mendes. Assinamos os últimos papéis na sala, com Marta e 2 funcionários da empresa de mudanças como testemunhas. Assim que retirei a caneta, Mendes confirmou. A transação está completa. O novo proprietário virá buscar as chaves em 1 hora. Guardei o contrato na minha bolsa e me virei para Mateus e Emília. Eu vou sair antes que eles cheguem. Sugiro que façam o mesmo. Emília abriu a boca para protestar, mas não encontrou palavras. Mateus permaneceu imóvel, com o olhar cravado no chão. Saí pela porta com a mala na mão, Marta ao meu lado. O ar lá fora era fresco e surpreendentemente leve. Naquela tarde, tudo terminaria. E desta vez, conforme a minha vontade. Enquanto Marta e eu empurrávamos a mala para o carro, um SUV preto fez uma curva brusca e entrou no quintal. A porta se abriu de repente.
2 homens de terno saíram, seguidos por uma mulher de meia-idade com um semblante severo. A mulher se aproximou diretamente, tirando um maço de documentos da bolsa. Dona Olívia Silva. Sou a advogada do Sr. Mateus Silva e da Sra. Emília Silva. Viemos notificá-la sobre uma ordem de suspensão temporária da entrega emitida pelo Juizado Cível. Ouvi cada palavra sem sentir medo. Em que se baseia essa ordem? Ela leu o papel. Meu cliente alega que a senhora vendeu a propriedade abaixo do valor de mercado para ocultar bens, prejudicando seus direitos legítimos à herança. Ri suavemente. Esta casa não é um bem comum, e eles não têm direitos à herança enquanto eu estiver viva. Essa ordem não durará nem 24 horas. Marta se adiantou, cortante. Ela está ganhando tempo, e sabe disso. Um dos homens de terno interveio, exigindo que eu parasse de mover minhas coisas até que a ordem fosse revisada. Observei-os. Depois, olhei para o Sr. Mendes, que acabara de sair com a pasta. Mendes arqueou uma sobrancelha. Esta manhã eu já apresentei todos os documentos de propriedade legal ao tribunal. Esta ordem se baseia em informação falsa. Vou ligar para o juiz agora mesmo. Enquanto Mendes falava ao telefone, liguei o gravador do meu celular. Por favor, repita a acusação para que fique registrada. A advogada de Mateus hesitou, mas terminou lendo o texto completo. Sua voz ficou registrada, palavra por palavra. Poucos minutos depois, Mendes retornou com um sorriso frio. O juiz já revisou. A ordem de suspensão foi anulada imediatamente. Vocês deveriam ir embora antes que a polícia chegue para dar suporte ao novo proprietário. O rosto da advogada endureceu. Guardou os papéis na bolsa e deu meia volta sem dizer mais nada. Os 2 homens a seguiram, visivelmente contrariados. Emília, que havia permanecido na varanda o tempo todo, desceu de repente e gritou: "A mamãe vai pagar caro por ter nos traído." Olhei-a fixamente com voz grave e clara. "Não, Emília. Vocês vão pagar por terem confundido minha bondade com fraqueza." Menos de 1 hora depois, o carro do novo proprietário entrou no quintal. Eles me cumprimentaram, receberam as chaves e entraram na casa. Mateus e Emília permaneceram ali, imóveis, como se não pudessem acreditar que tudo havia acabado. Marta e eu entramos no carro. Ao sair do quintal, olhei pelo retrovisor. A imagem daquelas 2 pessoas paradas na varanda, perdidas em um espaço que já não lhes pertencia. E eu soube que esta batalha eu havia vencido de forma limpa. Não haviam passado nem 10 minutos desde que deixamos a rua quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. A senhora Olívia Silva. Uma voz masculina, grave. Sou o detetive Monroy da Polícia Civil. Preciso que a senhora compareça à delegacia ainda esta tarde, em relação a um assunto em investigação. Franzi o senho. Que assunto? Há uma denúncia que indica que a senhora roubou pertences pessoais do senhor Mateus e da senhora Emília Silva durante o processo de mudança da casa recém-vendida. Precisamos que venha esclarecer a situação. Soltei uma risada, desta vez sem ocultar o sarcasmo. São muito persistentes. De qualquer forma, precisamos que compareça para que tudo fique registrado oficialmente. Quanto antes, melhor. Disse o detetive com tom sério, mas nada ameaçador. Marta me olhou quando desliguei. Outra jogada. Sim, mas desta vez eu não vou apenas me defender. Respondi. Passamos antes pelo depósito. Eu queria pegar várias caixas de documentos que já havia preparado. Notas fiscais, recibos, fotografias de cada móvel da casa antes de eu me mudar, junto com provas de compra. Tudo com datas, assinaturas e comprovantes bancários. Na delegacia, o detetive Monroy me recebeu em uma sala pequena. Abriu uma pasta fina. Dona Olívia, esta é a lista de objetos que os denunciantes afirmam que a senhora levou de maneira ilegal. Um conjunto de sofás, quadros de parede, uma cafeteira e um cofre portátil. Com calma, coloquei cada foto e recibo sobre a mesa. Aqui está a nota fiscal do sofá, comprado em uma loja de móveis em 2018, em meu nome. Este é o recibo do quadro, adquirido em uma exposição de arte, também em meu nome. A cafeteira, um presente que me dei no Natal do ano passado. E o cofre portátil.
Pus à frente dele o certificado de garantia, comprado com meu cartão de crédito, com extrato bancário incluso. Monroy revisou cada documento, e sua expressão passou da dúvida a um certo interesse. A senhora está muito bem preparada. Eu sabia que eles tentariam de tudo. Por isso não deixei nenhuma ponta solta. Após quase meia hora, ele fechou a pasta. Vou anotar no relatório que esta denúncia carece de fundamento. Se quiser, pode apresentar uma contradenúncia por falsa acusação. Sorri levemente. Vou considerar. Mas acredite, detetive, eu não esqueço. Ao sair da delegacia, cada passo me parecia mais leve. Não porque eles tivessem fracassado outra vez, mas porque eu entendia que cada ataque me tornava mais firme. Pela tarde, o sol dourava o novo caminho que eu tomava, e desta vez já não havia sombra da velha casa atrás de mim. Naquela noite, sozinha no apartamento recém-alugado, a luz amarela iluminava tenuemente a mesa vazia. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o relógio avançar. Embora tudo estivesse quase resolvido, meu coração continuava pesado. O Dr. Almeida ligou. Sua voz era grave, pausada. Olivia, acabei de receber um relatório do investigador. Há algo que você precisa saber. Engoli em seco. O que houve? Na semana passada, enquanto a senhora estava ocupada com a venda, Emília tentou abrir uma linha de crédito no seu nome. Ela usou documentos falsos. Por sorte, o banco desconfiou e rejeitou, mas é claro que eles não pararam. Fechei os olhos em silêncio. Uma parte de mim não se surpreendia, mas ainda assim senti como se tivessem me tirado o ar. Obrigada, Dr. Almeida. Eu vou pensar no que fazer. Após desligar, saí para a sacada. A noite estava quieta, o ar fresco, janelas iluminadas nos prédios da frente. Talvez famílias jantando juntas, rindo, uma cena simples da qual eu já não fazia parte. Apoiei-me na grade, deixando que as lembranças me invadissem. Refeições em família, a risada de Mateus quando criança, o olhar orgulhoso de Ricardo toda vez que superávamos uma dificuldade. Agora, tudo era um eco distante. De volta ao quarto, abri a caixinha de madeira que sempre levava comigo. Dentro, havia algumas fotos antigas. Mateus com o cabelo despenteado sorrindo junto à casinha na árvore. Uma foto de família no Natal, todos com suéteres vermelhos. E uma carta que Ricardo me escreveu com a tinta já desbotada pelos anos. Toquei cada coisa, sentindo que segurava toda uma vida em minhas mãos, uma vida que havia entregue só para acabar com este distanciamento. O telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Acha que tudo acabou, mamãe? Ainda não. Eu sabia que era Emília, mas não abri de novo. Já não tinha forças para responder nem para me irritar. Só restava uma tristeza silenciosa, como uma névoa cobrindo tudo. Deixei o telefone. Fiquei sentada no escuro. Eu havia ganhado em certo sentido, mas sentia que havia perdido mais do que uma casa. Talvez porque esta vitória significasse pôr um fim a qualquer esperança de conservar algo do que se chamava família. Antes de dormir, fechei a caixinha de madeira e a guardei na gaveta. Lá fora, a cidade continuava respirando. A vida seguia. E eu só repetia em silêncio. Que amanhã seja diferente. Ou ao menos devo crer que será. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o costume. A luz do amanhecer entrava clara e quente, mais do que em qualquer outro dia que eu me lembrava em meses. Preparei um café preto, sem açúcar nem leite. Um amargor puro, como o sentimento daquele momento. Lúcido, ordenado, sem espaço para velhas amarras. Abri a gaveta, peguei a caixinha de madeira. Dentro estavam as fotos, a carta e a chave da velha casa. Olhei-as pela última vez. Já não havia uma dor aguda no peito. Seguiam sendo parte das minhas lembranças, mas já não tinham poder sobre mim. Coloquei tudo em um envelope, selei e o enviei ao depósito junto com as demais caixas. Os lembretes, assim como os bens, também devem ser guardados em um lugar seguro, onde ninguém possa profaná-los. O telefone tocou. Era Marta. Olivia, o que você planeja fazer hoje? Vou fechar a conta bancária antiga, cortar todos os laços que restarem com eles. Respondi com voz leve. Marta riu. Eu te acompanho de carro. Considere isso sua despedida oficial.
Fomos ao banco onde pedi para transferir todo o dinheiro para uma conta nova, completamente separada da anterior. O funcionário me perguntou se eu queria manter a conta antiga. Eu apenas neguei com a cabeça. Assinar o documento de encerramento foi como fechar uma porta enferrujada que estava trancada havia anos e finalmente me libertar. Ao meio-dia, cheguei ao escritório do Dr. Almeida. Ele me entregou um dossiê, todos os trâmites legais para proteger meus bens e evitar que Mateus e Emília tivessem acesso. Já está seguro, Olivia, ele disse. E pela primeira vez, eu acreditei por completo nessas palavras. Ao sair do escritório, Marta e eu almoçamos em um pequeno restaurante perto do lago. O vento trazia o cheiro fresco da água. A luz do sol se refletia na superfície brilhante. Percebi que estava sentada ereta, sem me encolher como se tentasse me proteger de um golpe invisível. Ao regressar ao apartamento, fiquei de pé na sacada, olhando para a rua. Carros que iam e vinham, gente passeando, cachorros. A risada de umas crianças que brincavam no parque próximo. O mundo continuava vivendo, e eu também, mas desta vez para mim mesma. Respirei fundo, soltei os ombros e deixei que surgisse um sorriso verdadeiro. Não era porque eu havia me vingado, mas porque eu havia me tirado do pântano. Eles já não tinham o direito de tocar minha vida. Pela tarde, arrumei de novo a escrivaninha e abri uma folha em branco. Escrevi a primeira linha, dia de um novo começo. E eu soube que, a partir daquele momento, a cada dia eu poderia escrever o resto da minha história sem que mais ninguém tivesse o controle dessa caneta. Uma semana depois, meu ritmo de vida havia mudado por completo. Já não havia manhãs tensas nem passos furiosos descendo a escada. Em seu lugar, eu ouvia os pardais gorjear junto à janela e o aroma do café se espalhando pela pequena e organizada cozinha. Comecei a dedicar tempo ao que havia ficado esquecido. Pelas manhãs, caminhava pelo parque próximo, onde os bordos mudavam suas folhas para tons amarelos e vermelhos. Cada passo era leve, sem a urgência de regressar para enfrentar a frieza da velha casa. Percebi que, por todo aquele tempo, havia vivido como convidada na minha própria vida. Agora eu realmente era dona dela. Uma terça-feira pela tarde, assisti a uma aula de cerâmica no Centro Cultural da cidade. Sentada frente ao torno, minhas mãos modelavam a argila suave, como se dessem nova forma à minha própria existência. Havia algumas pessoas novas na aula, e conversamos como se nos conhecêssemos há muito tempo. Ninguém perguntou pelo meu passado, e eu também não tive que explicar nada. Ali, eu era apenas Olivia, uma mulher aprendendo a criar algo bonito. Marta costumava me visitar com frequência, trazendo anedotas alegres da comunidade de voluntariado. Um dia, ela me convidou a me juntar ao grupo de reflorestamento da cidade. Juntas, plantamos flores ao redor do lago, com as mãos cobertas de terra, mas rindo sem parar. Percebi que fazia muito tempo que eu não ria tanto, e não por sarcasmo ou defesa, mas por verdadeira alegria. Pelas noites, sentava-me junto à janela para ler ou escrevia umas linhas no meu diário. Escrevia sobre as pequenas coisas pelas quais me sentia grata. Uma xícara de chá quente em um dia chuvoso. O cumprimento amável do porteiro. O pôr do sol dourado tingindo o lago. Quando já não havia ninguém a temer, cada instante cotidiano se tornava valioso. Em um fim de semana, convidei alguns vizinhos novos para jantar. Compartilhamos comida, histórias de vida e risadas que encheram o apartamento. Ao olhar ao redor da mesa, compreendi com clareza. A felicidade não é algo que deva ser comprado com sofrimento. A verdadeira felicidade é sentir-se segura, ser você mesma e estar rodeada de quem te respeita. Antes de dormir, parei na sacada e observei as luzes da cidade cintilando. Dentro de mim, tudo estava em calma, como a superfície tranquila do lago. Eu me disse em voz baixa: eu recuperei minha vida e, desta vez, ela me pertence por completo. Ui! Esse sentimento, eu soube, era a verdadeira felicidade. A história lembra que o amor e o sacrifício dos pais não podem ser vistos como uma obrigação infinita quando os laços familiares são substituídos por abuso e exploração. Escolher partir não é fugir, mas proteger a dignidade e a paz próprias. Às vezes,
Amar a si mesmo é a única forma de continuar vivendo, e também é um aviso para os demais. O afeto deve ser alimentado com respeito, não assumido como eterno.